Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é sobrenome. Se hoje em dia aparecer alguém falando que é apóstolo de Cristo, alguma coisa assim, é falso. Não existe apóstolos nos dias de hoje, tá ok? Falar do evangelho um pouquinho, e muitas vezes as pessoas, quando falam do evangelho somente por graça, elas, quando querem achar um modo de dizer que não, só pela graça, somente pela fé, não, você tem que ter obra, fazer uma coisa ou outra. E uma passagem que o pessoal gosta muito de usar é o do livro de Tiago, que é um livro de instrução para um cristão, para cristão. Não é um livro que está tratando da salvação, como acontece em Romanos 4, você vê ele criou Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E também fala que é imputado também para o ímpio, aquele que não faz alguma obra, mas sua fé lhe é imputado como justiça. E também nós vemos lá em Gálatas que a mesma coisa, o mesmo caso é citado também, que criou Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Gálatas também é um livro que já no caso, estava instruindo cristãos que estavam recaindo, estavam voltando a dizer que precisavam fazer algo a mais além de crer. Agora, o livro de Tiago, ele dá instruções de como um cristão deve andar. Mas certo que não é o cristão vai andar nas obras para receber a salvação. Ele anda nas obras porque recebeu a salvação. Independente dele tropeçar, dele cair, ele continuar sendo salvo. Porque é por graça, é por imerecido. Ele ganhou sem merecer. Ele não, se ele tem que fazer uma coisa para merecer, para não perder, não é mais dádiva, é dívida. O Senhor deve a ele por ele fazer alguma coisa. Isso é absurdo. É, vamos ler aqui em Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Aqui, o irmão Tiago, aqui nessa passagem aqui, nessa carta aqui, ele deixa bem claro que um cristão dizendo que tem fé, pode sua fé salvar? Ou seja, é uma pergunta de homem para homem. Eu tô fazendo uma pergunta. Então, não uma coisa de que venha de cima para baixo, mas sim uma coisa horizontal, de homem para homem. É uma pergunta, porque se viesse de cima, Deus é o Deus que esquadrinha os corações. Deus conhece o interior de cada homem. Quer ele seja bom, quer ele seja mau. Deus conhece ele. Quer ele esteja na presença do Senhor, quer ele esteja afastado. O Senhor conhece. Então, quando o Senhor conhece o coração, ele não precisa perguntar: você tem fé? Me mostra as suas obras. Não. O Senhor não precisa perguntar aonde estão as suas obras. O Senhor conhece. O Senhor te conhece. Ou seja, se você crê em Cristo Jesus, você é salvo. Mas agora, para você ter comunhão comigo, para a gente ter comunhão de irmão, como é que eu vou andar com alguém que anda todo largado nesse mundo? Que não condiz com o que ele professa. Ele fala que é um servo de Deus, que é salvo por graça e anda contrário a essa doutrina. Eu não vou andar com esse homem, porque a palavra de Deus me adverte para contar o nem comer, nem saudar e não andar com ele. Eu vou desmostrar ele uma, duas, três vezes. Após isso eu largo de mão. É entre ele e Deus, entre ele e o Pai, porque ele professa ser cristão. Agora, eu vou parar de falar com os outros mundanos que não. Eu vou tratar normalmente, eu vou saudar, vou comer junto com os mundanos. Porque assim o Pai me ensina. Que eu não tenho que ter inimizade com alguém que é mundano.
Eu devo ter inimizade. Inimizade não, devo tratar com ele como irmão. Mas devo tratar desprezando, evitando de ter a minha companhia, a pessoa ter minha companhia, para constranger a pessoa, para trazer ela à realidade de que ela está errada. Porque ela professa ser um servo de Deus e está andando errado. Errada é um erro, está andando de uma maneira errônea. Vamos continuar aqui. E se o irmão ou a irmã estiverem falta de mantimento quanto cotidiano, tá ruim de ser essa palavra, cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí. Então aqui está falando da caridade, da obra que nós devamos andar. Se alguém tiver necessidade de alguma coisa, um irmão chega, passa por mim, eu estou vendo, Deus me mostra que aquela pessoa está necessitada, está precisando de alguma ajuda, alguma coisa, e eu não faço, eu estou pecando. Isso quer dizer que eu perco minha salvação? Não. Mas certamente fica muito estranho, fica feio para um cristão realmente genuíno não tá fazendo as coisas as obras que Deus destinou para que ele andasse antes da fundação do mundo. Então, observa, quando a pessoa entende que ela deve andar nas boas obras, o coração dela, a mente dela é do Senhor agora. Ela sabe que o Espírito de Deus traz ela à luz das coisas que ela deve fazer. Ela já não vive mais para ela vive para Deus, vive para Cristo, para dar um bom exemplo do nome do Senhor. Se Cristo morreu por ela, logo agora ela vai doar a sua vida por Cristo. A sua vida pertence a Cristo Jesus. Ela vai levar uma vida normalmente aqui nessa terra, mas sem defraudar ninguém, procurando o bem, procurando fazer as boas obras, porque o Senhor preparou para que nós andássemos nas boas obras. Entende? Não é, não, tem que fazer boas obras, tem que ter boas obras para conseguir ter salvação. Não. Você tem salvação com obras ou sem obras. Apenas crendo em Cristo Jesus como seu Salvador. Tem uma outra passagem, uma outra parte que fala aqui no livro de Tiago, fala assim: tens tu fé? Me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Entende? É horizontal, é de homem para homem. É assim, eu pergunto, por que você fala que é cristão e você anda assim? Por que você faz coisas erradas? Não, irmão, se você quer se endireitar, tem que andar no caminho do Senhor. É uma demonstração que está trazendo aqui. Se uma pessoa que fala que é um servo de Deus anda contrário à doutrina, eu não vou ter comunhão com ele. Eu vou chamar a atenção dele com capacete, sabendo que no erro que ele pode estar praticando, ou a cegueira dele, às vezes eu tenho que clamar por mim, porque eu posso fazer a mesma coisa que ele, ou até pior, porque todos nós estamos sujeitos ao erro. Estamos presos ainda a esse corpo, a essa carne que é corruptível, essa carne podre. Se nós demos ocasião a essa carne, deixar ela falar por si só, nós cometemos coisas piores do que um ímpio. Piores do que um ímpio. Porque não há diferença nenhuma. Nenhuma. A única diferença que há
vem de Deus, que é o quê? Ele nos resgatou, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá o Espírito que agora habita em nós, para sempre. Então, agora que temos o Espírito Santo habitando em nossos corações, nós podemos fazer coisas erradas, mas não queremos, porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos convence do erro, ele nos convence do que vamos fazer isso errado, antes mesmo de fazer. Ele já nos traz na nossa mente, no nosso coração, que está errado, que a gente não deve fazer certas coisas. Nós devemos estar em comunhão todo momento com o Pai. Devemos estar em comunhão com Ele. Saber como devemos nos portar. Um cristão, quando ele entende realmente as coisas de Deus, ele tenta se santificar sabendo que não vai conseguir, mas cada dia mais e mais ele vai tentar se santificar, tentar ficar mais puro, tirar as coisas do mundo, da carne dele, como está escrito na palavra de Deus, que os que são de Cristo, esses crucificarão a sua carne com as suas paixões. Ou seja, o que eu gostava de fazer, que a minha carne quer fazer, que eu tenho vontade de fazer na carne, eu não vou fazer. Porque Cristo Jesus morreu por mim. Eu não vou fazer o corpo de Cristo Jesus o corpo de uma meretriz. Vou andar em adultério, que é uma coisa muito séria, que é a única coisa que é um pecado que a Bíblia trata, que é feita no corpo. Quando sairá da casa do seu pai e se unirá à sua esposa, sua mulher. E serão os dois em uma só carne. Assim fala também que se o homem se une a uma meretriz, vai fazer corpo de Cristo o corpo de uma meretriz, o corpo de uma prostituta. Porque o nosso corpo é membro, nós somos membros do corpo de Cristo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo de Deus. Então, nós não devemos andar em pecado. Mas não quer dizer, se um cristão genuíno andar no pecado, ele perde a salvação. Eu posso não saber que ele é cristão. Realmente, eu não vou considerá-lo cristão. Porque se uma pessoa professa o nome de Cristo Jesus e anda errado, de um erro grave, ou seja, eu não vou considerar cristão. Mas realmente, se ele é ou não é, quem sabe é Deus. É Deus. Se ele tem fé no seu coração em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele é salvo sim, independente do erro dele. Porque quem salva é Deus. Porque se ele crê em Jesus como único e suficiente Salvador, é dom de Deus. Não importa quem ele seja, o que ele está fazendo. Porque Deus concedeu a ele o dom da fé para que ele pudesse vir a crer. E certamente, se ele crer, ele não vai estar com o coração à vontade, falando, não, eu posso andar agora como eu quiser, porque eu sou salvo e por graça, agora eu vou viver minha vida à vontade, do jeito que eu quero. Não, não vai. Eu falo isso por experiência própria. Eu já cansei de chorar, de passar mal à noite. E às vezes as pessoas não percebem tudo, mas a gente sabe quando está errado. O Senhor traz a consciência, os nossos erros. O Senhor traz o tempo todo, aqueles erros incomodam a gente. A gente sabe que o Senhor, ele é Pai bom. E o Pai bom o quê? Ele corrige o filho que ama. Assim está em Hebreus 12, que o Pai bom corrige o seu filho. Então, entenda, se você crê em Cristo Jesus como seu Salvador, realmente de coração, você tem a vida eterna, não pode perder. Mas se você continua andando nas mesmas práticas, anda sujando seu corpo, anda sujando o nome de Cristo, fazendo o nome de Cristo uma chacota no meio dos mundanos,
Saiba que Deus é Pai bom, e o Pai bom é aquele que corrige o filho que ama. Se você é filho, Deus irá te corrigir, até mesmo por meio da morte, cortando seu testemunho aqui nessa terra. Assim como fez com Safira e Ananias. Acho que é Ananias, tenho certeza. Tem várias outras passagens. Tem aquele irmão de 1 Corinto 5 que estava tendo um caso com a madrasta, e Paulo entrega ele para quem? Para Satanás, para a destruição do corpo de carne. Isso é o pecado da morte, o corpo de carne ser destruído. Mas para que o espírito fosse salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê em Jesus não entra em condenação, pois já passou da morte para a vida. Assim fala a palavra de Deus. Todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Agora, já, crê em Deus, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Saiba que os seus pecados são apagados pela propiciação, pelo sangue de Jesus Cristo. Saiba que o pecado que entrou em você lá atrás, no Éden, através de Adão, ele não existe mais para uma pessoa que crê em Cristo Jesus. Porque você crê em Cristo Jesus, isso lhe é imputado como justiça. Você agora é justo. Não que você tenha feito algum ato de justiça, mas assim como Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado como justiça, assim somente somos nós, que cremos que Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Isso nos é imputado como justiça. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu peço a Deus que vocês possam vir a crer, porque o tempo que falta para o Senhor vir, ou até mesmo o tempo que falta para qualquer um de nós morrer, só a Deus pertence. Amém.